Oi, hoje eu e Ian vamos falar um pouco sobre a doença de Chagas. Vou falar um pouco sobre as características gerais. Bom, ela é uma doença bifásica, então existe a fase aguda ou a fase crônica. Na fase crônica, alguns sintomas são o vômito, o edema, a falta de apetite, diarreia e a febre, que é um dos principais sintomas. Ela se aloca no sangue e nas fibras musculares. Já na fase aguda, não apresenta muitos sintomas. Sobre o agente etiológico, o protozoário Trypanosoma cruzi é ele quem causa a doença de Chagas, como vocês podem ver aqui no computador. Essa forma flagelada dele é encontrada quando ele está dentro do sangue dos vertebrados. Ele assume daí a forma triponastigota. Já quando ele está em tecidos, ele assume a forma amastigota, que é quando ele está em forma de bastão. O Trypanosoma cruzi ele também não sobrevive em aves e nem répteis, e quando entra no organismo do indivíduo, ele nunca mais sai. Sobre o hospedeiro, o inseto barbeiro, algumas das características deles é que eles são hematófagos, eles se encontram próximos aos alimentos, na mata eles se escondem em ninhos, tocas, copas e troncos de árvores. Eles também desenvolvem asas quando são adultos, vivem de 1 a 2 anos. Também eles se encontram em residências e se escondem em frestas, camas e atrás de quadras. Alguns tipos de transmissão. Existe a transmissão vetorial, que é quando existe a picada do inseto. Também tem a oral, que é quando você acaba ingerindo alguns tipos de alimentos que não foram bem lavados e limpos corretamente. E existe naquele alimento o vírus, que é pelas fezes do inseto. Também tem a transfusional, que é quando você recebe sangue de alguém que já teve a doença de Chagas. Tem também acidentes laboratoriais e outros tipos de transmissão. O ciclo da doença é dividido em duas partes. Uma quando o protozoário está no inseto, no caso o barbeiro, e a outra é quando o protozoário está no nosso organismo. O ciclo ele vai se iniciar quando o protozoário está localizado nas fezes do barbeiro. E como é que ele entra na gente, né? Que ele entra no nosso organismo? Então, quando o barbeiro ele pica, logo em seguida ele vai defecar em cima da picada. Assim, o protozoário ele vai entrar no seu organismo porque a gente coça o olho, vai coçar a picada, né? E às vezes a gente coloca a mão no olho, coloca a mão na boca e etc. E assim ele entra no nosso organismo. Dentro da gente, ele vai estar na forma flagelada e ele vai procurar células para entrar dentro da célula e destruí-las. Agora, como ele destrói a célula? Ele entrando na célula, ele vai voltar a ser a mastigota, ou seja, a forma de bastão. Ali dentro da célula, na forma mastigota, ele vai se reproduzir assexualmente e vai destruir a célula quando as crias, né, dessa reprodução voltam se tornam flageladas, destruindo a célula. Na segunda fase, que ocorre dentro do inseto, o protozoário ele vai se transformar em uma epimastigota e vai se multiplicar dentro do intestino do inseto. Assim, ele vai se transformar numa tripomastigota que repetirá todo o ciclo. Existem alguns tipos de prevenção. Existe o controle vetorial, que é você tapar rachaduras e frestas, usar tela nas portas e janelas e evitar pilhas de tijolos ou lenha em casa. Também existe o controle oral, que é o cuidado com a manipulação dos alimentos, sempre limpar bem e higienizar antes de comer, e também manter os utensílios afastados de lâmpadas. Outras formas também são exame de rotina, vigilância sanitária e cuidados com os animais de estimação. Sim, um tratamento para a doença de Chagas. Porém, esse tratamento só é eficaz quando a doença é diagnosticada precocemente. E são raros os casos em que ela é diagnosticada precocemente. Mas, quando ela o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, provide à população brasileira o tratamento com os remédios benznidazol ou o nifurtimox. O benznidazol é o remédio mais recomendado, mas se por algum acaso ele não funcionar ou a pessoa tiver uma alergia, o nifurtimox é o segundo indicado. Aqui temos algumas espécies do barbeiro que se localizam na maioria no norte e no nordeste, mas tem um em específico que se chama Panstrogylos,
que se localiza na maior parte do Brasil. E assim a gente termina a nossa videoaula sobre a doença de Chagas. Obrigado pela atenção e até a próxima.